Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, sou um dos fundadores do Expresso, que é uma plataforma que as empresas utilizam para controlar adiantamentos, reembolso e prestação de contas de despesas. E esse é mais um dos vídeos do Conexões Expresso, né, que é um quadro nosso no YouTube do Expresso, onde a gente conversa com pessoas da área financeira, da área de tecnologia, pessoas que estão ali na trincheira, vivendo o dia a dia da área, mais para aprender com elas, para pegar o conhecimento delas, aprender como que é o dia a dia delas. E hoje a gente trouxe o Márcio, né, Márcio para conversar com a gente. O Márcio, ele é diretor de TI e financeiro da Inteligência, tem bastante tempo de experiência no mercado ali, e a gente vai bater um papo com ele. Tudo bem, Márcio? Tudo bem? Boa tarde a todos. Espero contribuir aí com a área financeira aí, com dicas e troca de conhecimento. Boa. Márcio, me conta um pouquinho mais de você aí para o pessoal te conhecer. A gente estava conversando antes aqui de começar a gravar, que você falou que você tem uma carreira um pouco diferente. Então conta um pouquinho de você aí para o pessoal te conhecer. Sim, minha formação é de TI, então eu sou formado em ciência da computação. Então não tenho formação de financeira de essência, de graduação. Depois eu trabalhei na contabilidade como TI, né? Fui estagiário de TI. E aí depois eu migrei para a área de folha de pagamento. Então eu iniciei a carreira implementando folha de pagamento em clientes. Então, basicamente, eu passei a maior parte da minha carreira implantando folha de pagamento. E aí, dentro dessa mesma empresa implantando folha de pagamento, que é onde eu estou hoje, fui convidado a assumir o financeiro, a empresa cresceu, eu cresci junto, e aí hoje eu tenho mais de um time, inclusive a TI da inteligência está hoje na minha alçada. Entendi. Então acabou que sua carreira foram abrindo, surgindo oportunidades para você ali, você foi pegando essas oportunidades e foi te levando para esse caminho. Exatamente. A vida de qualquer pessoa é assim, tipo, você não consegue às vezes colocar uma trilha, quero ser assim, vai ser assim. A oportunidade aparece, se você acha que é bom, faz sentido para você naquele momento, você tem que ir para cima. Perfeito, legal. Márcio, e aí vou até usar minha colinha aqui, gente. Eu vou olhar para o lado às vezes para pegar minha colinha. Teve uma descrição que eu vi que você colocou no seu cargo lá no LinkedIn, que eu achei muito interessante, que é assim: defensor da lucratividade e sustentabilidade da empresa, utilizando dados e buscando a melhoria da produtividade com redução de etapas do processo. Como que é o desafio de lidar com tudo isso, assim, né? Você acha que esse é o papel do financeiro na empresa? Como que funciona isso para você? Acho que antes de responder essa pergunta, tem a questão assim, por que me convidaram para entrar para o financeiro, sendo que eu sou de TI e implantava folha de pagamento, né? Eu conheci o negócio, a operação da empresa, e aí eles queriam que alguém que conhecesse a operação, o negócio, assumisse o financeiro, trazendo essa visão do negócio para dentro do financeiro, para que as ferramentas do financeiro apoiassem o negócio. Então, quando eu cito aí na descrição do meu LinkedIn lucratividade e sustentabilidade, eu acho que o financeiro ele tem total conhecimento, ele pode ter o conhecimento de construir ferramentas para apoiar a gestão com relação à gestão de lucratividade, sustentabilidade, e olhar para frente, olhar para margens, olhar para tipos de projetos, de áreas, torres de negócio, depende de como a empresa está configurada, né? E ela não olhar somente o lucro líquido da empresa, mas assim, quais as áreas que estão performando melhor, quais são os tipos. Cada empresa tem uma configuração diferente, mas eu acho que o financeiro ele pode e deve aprender sobre a operação, o negócio da empresa que ela está, para contribuir com a sua visão, porque os dados passam por lá. Exatamente. Você acaba sendo o guardião de todos os dados, né? Então, tudo que são as informações de resultados, você tem ali, na sua frente. Exato. E é uma boa oportunidade que o financeiro não pode deixar passar. A informação está lá não para você simplesmente usar ela e simplesmente, como dizem lá no LinkedIn, lá tem umas discussões que a gente tem falado, o financeiro só paga boleto. Não é, ele tem que entender o que está acontecendo, por que está sendo pago aquilo e o que é feito com aquilo. Nem que você não precisa entender do que é o fornecedor, o que é a demanda, você precisa entender isso é do quê? Isso é do marketing, isso é da operação, para que serve? Legal. Se o financeiro apoiar nisso, ele vai conseguir contribuir e vai apoiar a gestão a tomar as melhores decisões. Legal, até mergulhando um pouquinho no negócio que você falou de conhecer melhor o negócio, é bem comum, acho, a gente encontrar pessoas do financeiro que
entendem das finanças do negócio, mas entendem pouco do negócio, né? Se você entender perguntar para ele por que aquele produto é bom, por que ele é melhor do que os concorrentes, ele não vai saber responder. E pelo que eu estou entendendo, você está me dizendo que conhecer do negócio te ajuda a ser mais estratégico, assim, como finanças. Sim, com certeza. Uma pessoa que começa no financeiro, se ela faz o trivial, ela pode crescer de carreira, mas se ela fazer o trivial e conseguir apoiar o negócio, ela vai ser um colaborador excelente, alta performance, e ele vai ter lugares, ele vai ser convidado para estar na mesa e tomar decisões ou crescer, apoiar, aí ser diretor financeiro, ou até mesmo, por que não um financeiro assumir uma operação também? Se a pessoa Exatamente. aprender, ela pode também mudar de carreira. Assim como eu era operação vida financeira, por que não será trabalhar com operação no futuro também de volta? Esse conhecimento com certeza vai te ajudar, né? Atrapalhar com certeza não vai. Então, se você desenvolver isso, com certeza você pode ser até um diretor de operações extremamente competente. O mercado tem falado muito com essa questão de lifelong learning. Você tem que estar aprendendo sempre, não importa o tipo de conteúdo, essa entrevista, um treinamento, uma conversa, alguém que você siga no Instagram, você tem que absorver conhecimento e ir agregando isso na sua carreira e usar para estar melhorando e entregar valor. Legal. O principal é entregar valor. No final das contas, é tudo sobre isso, né? Legal. Sim. E aí, uma dúvida, assim, que eu fiquei... Desse texto que eu descrevi, você falou também bastante sobre produtividade, né? Sim. E quem trabalha no financeiro sabe que, assim, boa parte, a maioria esmagadora das empresas está com uma diretriz agora de, cara, a gente precisa ser mais produtivo, a gente precisa ser mais enxuto, a gente precisa ter mais eficiente, né? Acho que é uma diretriz que quase todas as empresas têm hoje. E como que você acha que é o papel do financeiro para melhorar a produtividade? Assim, você acha que ele tem que ajudar, passar essa informação para as áreas, cada área tem que ser responsável por isso? Como que o financeiro, e no seu caso, financeiro é tecnologia, né? Como que você consegue ajudar em produtividade, por exemplo, na empresa? A pergunta é excelente, e aí eu vou contextualizar no meu cenário, porque nem toda empresa consegue, por exemplo, colocar uma pessoa igual eu com uma característica de financeiro e TI. Eu acredito que eu estou com a TI porque, como eu estou hoje numa empresa que é uma consultoria e a operação entrega projetos no software do cliente, a TI não é uma TI que... ela é mais interna, uma TI mais de back-office para itens de dentro de casa. Entendi. Então, por isso que, assim, quando eu falo de produtividade, eu posso falar da produtividade do back-office e de fazer as atividades com automações de etapas de financeiro, pagamento, faturamento, despesas, cruzar despesas, reembolso de despesas, N coisas que dentro da minha casa eu consigo fazer isso. E também, às vezes, construir funcionalidades, ferramentas, e quando eu digo ferramenta, pode ser um desenvolvimento, pode ser um Power BI, pode ser um Excel, tudo é uma ferramenta de apoio que o financeiro tem da informação, ele pode entregar, às vezes não o caminho das pedras da produtividade da operação, mas pelo menos às vezes, fazer um cálculo, tipo, esse projeto gerou mais margem que esse, porque eu conheço, consigo fazer um rateio, dividir o meu pagamento aqui, esse fornecedor dividir pela operação, você entendendo, alocando as despesas locais corretos e conseguir fazer o rateio, entregar isso em blocos menores, você vai ajudar a produtividade, porque o gestor não vai precisar ficar fazendo várias contas para que ele chegue numa informação que, se você conseguir fazer uma ferramenta que apoie ele vai ter uma produtividade. E normalmente se repete. O que você faz para um gestor funciona para N gestores. Exatamente. E se você automatiza isso numa funcionalidade, por exemplo, num Power BI ou num Python, qualquer que seja a linguagem, aí o seu ganho de produtividade ao longo do tempo é maior ainda. Quanto você consegue ter uma escala ali de um mesmo cálculo, ele feito, seguro, ninguém vai botar a mão lá no Excel, na fórmula, não vai errar o valor, e se você conseguir fazer isso, é melhor ainda, né? Mas assim, se você não tiver recurso para desenvolver algo mais complexo, faça ferramentas que estejam ao seu alcance, mas sempre pensando, o que eu posso fazer melhor? Acho que essa é a visão que o financeiro precisa ter. Entendi. E às vezes nem, tipo assim, quando você olha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu olhando para o Expresso, né? Quando a gente olha para o Expresso,
às vezes a gente identifica uma série de coisas que poderiam ser mais produtivas, né? Só que quando você olha para o todo, parece muita coisa, mas se eu, cara, for escolhendo, primeiro eu vou melhorar esse processo aqui, depois vou automatizar esse processo aqui, depois aquele. Se eu for fazendo um a um, o ganho de produtividade ao longo do tempo já vai ser exponencial, né? Exato. E também, você também não tem que achar que você tem que automatizar tudo. Porque, por exemplo, você tem que colocar na mesa, eu tenho um time de TI interno, que é o meu caso. Vou automatizar um processo que hoje meu time demora 2 horas mês. Sendo que eu vou gastar 80 horas, 160 horas para fazer, não vale a pena. Eu vou fazer algo que, assim, se você me falar que eu vou economizar 40 horas mês e vai estar mais seguro, e eu vou gastar 400 horas, em 10 meses eu paguei isso. Paga, Tudo sim. bem que não seja o mesmo custo, mas assim, se eu colocar na linha do tempo, em 2 anos está pago. Para mim valeu a pena, porque vai estar mais seguro, vai estar mais escalável, e aquela pessoa do financeiro que faz algo repetitivo vai estar disponível para fazer algo que ela pode usar o capital intelectual dela e não fazer algo repetitivo. Menos operacional, um pouco mais estratégico, as pessoas né? cansam de fazer as coisas repetitivas. Eu Sim. falo isso com os meus times. Fazer repetitivo não é bom. No começo, para aprender, é excelente, mas ao longo do tempo, você tem que querer evoluir, porque senão você vai ficar para trás. Exato. Você fica travado na carreira como um todo, né? Você me fez lembrar de uma frase que eu vi uma vez que era assim: não automatize processos que não deveriam existir. Né? Então, às vezes, o processo nem deveria existir, né? O que está errado ali é que ele existir, não automatizar ele, é eliminá-lo de alguma Exato. forma. Legal. E aí você falou uma coisa que eu achei interessante também, Márcio, que é sobre a informação, a inteligência, né? Você deu o exemplo do chegar para um projeto e falar, esse projeto está com uma margem melhor do que aquele. Eu tenho uma visão, eu queria saber sua opinião também, que uma forma legal do financeiro ser mais estratégico é que ele entregue mais a informação e não o dado. Né? Porque às vezes, por exemplo, você pega uma planilha ali, um DRE, pega um PNL, algum dado, assim, alguma planilha de dados financeiros, e você entrega na mão de um gestor, não necessariamente ele vai saber, o gestor de outra área, eu tô falando, né? Não necessariamente ele vai saber interpretar aquilo da melhor forma e tirar as melhores informações. Então, se a gente conseguir a gente pegar esses dados e falar, olha, tá vendo isso aqui, esse PNL? Deixa eu te ensinar. Essa informação aqui está dizendo que esse projeto está menos lucrativo, então você deveria olhar para isso. Tentar transformar isso em informação, fica interessante o jogo, né? Sim. Quando a gente faz apresentações de números, a gente sempre tem que tomar cuidado que você tem que imaginar que às vezes um gestor de outra área, às vezes um gestor novo, não está acostumado, que ele não entende um termo técnico, ele não entende às vezes o que é o PNL, ele não entende, não sabe nem o que é um termo DRE, ou não sabe o que é a diferença de um custo e despesa ali dentro do DRE, então você tem que tomar esse cuidado de traduzir de uma forma mais simples a informação, né? Então é papel do financeiro estar disponível, ou o ideal de forma proativa que ele já entregue isso, ou então estar à disposição de ter a porta aberta de que se alguém vier com uma dúvida, ele tem que ajudar a pessoa ali com o seu conhecimento financeiro, numérico, de dados contábeis, com relação a como que ele pode apoiar a pessoa ali com relação aos seus números. E aí pode ser que seja uma pessoa de back-office que está mais preocupada com os custos, ou uma pessoa de operação que está preocupada com faturamento, menos custo, que é a famosa margem, né? Exato. Que é o que as empresas querem Todo aumentar mundo quer sempre, isso, né? Exato. É o propósito de uma empresa é ter lucro, né? Exatamente. E até entrando nesse assunto, eu achei muito legal de que você deu até agora, quando a gente vai falar de saúde financeira da empresa, a gente tem, eu tenho visto muito, né, conversando com financeiros que não só do ponto de vista de aumentar a margem, de ajudar na lucratividade da empresa, mas também diminuir despesas, né? E aí eu queria a sua opinião, assim, de como que você acha que, né, imagina que eu sou um analista financeiro de uma empresa que recebi a diretriz do CEO, cara, a gente precisa cortar gastos aqui, a gente precisa reduzir as despesas. Como que o financeiro consegue ajudar nisso? Qual que é um bom caminho para identificar aqueles cortes que são inteligentes, aqueles cortes que são meio burros, né? Sim, sim. O que você acha que é um processo legal para isso? Assim, não existe uma receita de bolo no momento de cortar custos, porque assim, depende da área. Então, quando você está falando de um back-office, você tem que olhar se aquele custo ele está sendo usado de fato, porque às vezes ao longo do tempo você paga um fornecedor recorrentemente e muitas vezes a empresa nem utiliza aquela ferramenta ou aquele serviço
E no dia a dia a gente vai pagando aquilo recorrentemente e ninguém olha. Então, assim, olhar linha a linha é importante e ter uma mesa de discussão para saber o quão é relevante para aquilo em olhar de back-office. Uhum. Com relação, quando eu digo back-office, é financeiro, RH, marketing, o trivial. A operação, que é quem entrega projetos, ou faz serviços, ou entrega produtos, aí depende do tipo da empresa, né? Tô falando em geral aqui. Uhum. Às vezes eu dou exemplo mais de serviços, porque é o que eu trabalho, é consultoria com serviços, né? Uhum. Mas aí dentro de uma área de operação que tem a margem, e aí você tem que avaliar de duas maneiras. Às vezes, o custo que você tem que cortar não pode ser aquele que te entrega, que faz a operação de fato. Uhum. E às vezes avaliar o porquê que a margem está pequena, porque eu já vi casos de áreas que a margem está pequena porque falta alguém acompanhar a gestão. E não necessariamente você precisa cortar um custo. Às vezes falta você realocar, às vezes, um custo que não performa tão bem e contratar alguém para gerir algo que não é gerido. E às vezes, se não é gerido, ele está indo para o ralo. Às vezes, um recurso que não tem uma performance técnica boa, ou um recurso que ele não tem, não tá no propósito da empresa, está no momento ruim, então uma pessoa que está com problema pessoal, que não está acompanhando, não está performando, se você não tiver alguém para acompanhar de perto ali, aí a operação ter líderes acompanhando de perto não funciona. Entendi. Aí, tipo, não necessariamente diminuir investimento, às vezes investir de forma certa só, né? Exato, hoje a gente tem uma discussão aí do remoto presencial. Aí, cara, não importa se é remoto presencial, tem que ter alguém acompanhando. Se o líder estiver no presencial, ele não estiver acompanhando, deixar o liderado lá o dia inteiro, ele ficar em reunião e no café, é a mesma coisa que ele não acompanhar. Então, não importa onde ele está, né? Exato. Então, essa questão de redução de custo não tem uma fórmula mágica. Tem que ir em cada área precisa justificar o que está sendo feito. Então, assim, eu acho que os gestores das outras áreas precisam ser incomodados também. Tipo, por que você precisa disso? Me justifica de novo. Não é porque está no seu orçamento que ele tem que ser assim para assim sempre. Sim. Eu tenho um negócio que eu tento colocar aqui bastante no Expresso que eu acho bem legal, que é uma cultura de respeito ao dinheiro. Né? Porque, às vezes, por exemplo, quando a gente vai fazer um planejamento do ano, né? Vamos supor, um orçamento do ano. Naquele momento, fazia sentido eu gastar aquele tanto com aquelas coisas. E eu vejo muitas vezes a empresa falando assim, cara, vou manter esse gasto simplesmente pelo fato de que ele estava orçado. Então, em tese, ele já está aprovado. Se não fizer sentido mais, por que mantê-lo, né? Tipo assim, poxa, deixa eu respeitar o dinheiro da empresa para melhorar o resultado do negócio. Né? Sim, eu vou dar um outro exemplo. Não é o caso que aconteceu, já vi em outros lugares, tá? Mas gestor que vai dar um mérito, uma promoção porque estava orçado. Mas será que o seu liderado entregou o suficiente para ele ter o mérito dele estar num cargo acima ou ter um cargo acima de mérito? O que ele entregou de fato? Não porque está orçado tem que ser realizado. Entendi. Eu costumo dizer que o orçamento é o seu guia, mas a decisão não pode vir pelo orçamento, a decisão tem que vir pelo dia a dia, pela entrega, pelo acompanhamento. Se der para reduzir, se der para usar de forma mais inteligente, por que não, né? Nunca ultrapassar, mas diminuir pode, né? Claro. Tudo é possível. Tudo é possível. Legal, e para não falar só de redução de despesa aqui, você acha que o financeiro consegue impactar para aumentar a receita? Sim, você acha que tem como a gente ajudar a aumentar a receita da empresa? Olha, aumentar a receita, eu costumo ouvir de pares que todo mundo precisa ajudar com algo. Então, assim, o financeiro diretamente não consegue vender, porque ele não estima uma demanda, não faz estimativa, ele não vende, não está lá vendendo e não entrega. Só que, assim, é uma roda, a empresa é uma roda, então você é uma parte da roda. Se o financeiro não ajuda a efetuar o faturamento em dia, acompanhar se o cliente vai receber a nota fiscal, se ele realmente recebeu e vai pagar naquele dia, se ele recebeu os fornecedores, se tratou com respeito fornecedores que também estão esperando que você pague em dia, eu acho que isso é uma troca que
assim, respondendo, eu acho que o financeiro não consegue aumentar a receita, mas o financeiro consegue colaborar com a estratégia da empresa em mostrar aonde é o caminho correto de melhores produtos, melhores projetos, melhores clientes, inclusive. Exatamente. Eu tenho uma visão que uma empresa de alta performance, ela tem que chegar no momento que ela tem que demitir os seus clientes. Os clientes ruins, eles têm que ir embora. Você não precisa maltratar ele, mas você sobe o preço dele. Se você subir o preço dele, você pode aí, um cliente, ele é ruim, mas se você aumentar o preço dele, fala, pô, você tá caro, mas assim, você tem que entender que em algum momento, você não precisa só faturar. Se ele está onerando a sua margem, você precisa entender que esta margem vai prejudicar pessoas. Vai prejudicar as pessoas que estão trabalhando, vai prejudicar famílias que dependem disso, porque a empresa precisa crescer, para eu crescer, para você crescer, para os meus liderados crescerem e para minha família ter meu apoio. É assim que toda pessoa precisava pensar para trabalhar, ou no financeiro em qualquer lugar, porque no final das contas é isso que está acontecendo. A empresa gera lucro, a empresa gera lucro, gera impacto social para a sociedade, mas e as pessoas têm que crescer, e as pessoas têm que entender que elas precisam crescer para que a empresa cresça e todo mundo cresça. Exato. Legal. E até como você falou dos dados que o financeiro tem e tudo mais, às vezes até isso é uma coisa legal, né? Porque eu fico imaginando o seguinte cenário, imagina que eu sei quais clientes dão uma margem melhor, eu sei quais clientes que se mantêm adimplentes, eu sei quais clientes que estão há mais tempo com a gente. Então, se eu entregar essa informação, às vezes, por exemplo, para a área comercial, eu consigo chegar para eles e falar assim, cara, você deveria vender mais desse perfil aqui, porque esse perfil é o que traz mais dinheiro para a empresa. Sim. Às vezes, esse tipo de colaboração a gente consegue, indiretamente, a gente está aumentando. Assim, a gente precisa entender também que o financeiro, ele tem um lado da história, que é a visão financeira da história. Então, tem vezes que o gestor da empresa, os sócios, a alta gestão, o board, precisam tomar decisões que não sejam somente financeiras. Às vezes você precisa fazer estratégias de entrar com um preço menor, uma margem menor, num cliente que você tem um market share maior, um cliente que é referência de um mercado, de uma indústria que você não atua, para um todo, para uma estratégia que aumente a empresa no futuro. Então, o financeiro precisa entender que nem sempre a sua visão única da coisa é a mais correta. Não é que eu tenho que vender só a maior margem. Às vezes a outra área, as vendas, a operação, precisa tomar decisões difíceis que às vezes oneram, mas dão bem melhor. Então, às vezes você precisa ter a humildade ali de ter uma decisão que não é a melhor financeiramente falando, mas é melhor para o negócio. Então, mas eu entreguei todas as informações que eu tinha. Exato. Mesmo assim você quis tomar uma outra decisão. O papel do financeiro é entregar a sua parte, tentar entregar um número coerente, um número seguro, um número que seja confiável. Porque também não adianta a gente se propor de fazer uma margem e ser uma margem por aproximação. Você tem que ter... Quando você se propõe a fazer algo, você tem que imaginar que aquilo tem que ficar bom. Entendi. Perfeito, legal demais. E Márcio, mudando um pouquinho o assunto aqui, eu fiquei curioso, né, por você ser diretor financeiro e de tecnologia, de TI, né, da empresa, TI interna, até que você contou um pouco no começo. Como que é o dia a dia disso, assim, né? Como que é seu dia a dia? Você tem um time aí, você para por áreas completamente, é todo mundo meio junto? Eu fiquei curioso por essa dinâmica. Se eu responder só o meu dia de hoje, você vai falar assim, putz, o Márcio tem uma vida tranquila. Hoje ele é diretor financeiro, ele só tem que acompanhar os seus times, confiar ali nos seus times, eles fazem o dia a dia e ele fica só fazendo conversa com a alta gestão. Se eu fosse resumir, é isso. Mas, por exemplo, vou voltar algum tempo. Vou voltar no março de 3 anos atrás. No março de 3 anos atrás, ele tinha que estar acompanhando todos os e-mails que chegam na caixa para identificar clientes que estão pedindo nota, clientes que estão pagando, fornecedores, identificar o que é aquele fornecedor, pegar, às vezes, uma informação que eu ouvi numa reunião com pares, porque, às vezes, o financeiro operacional não recebe informação que está rolando lá no board e a pessoa ali, o diretor, o gerente financeiro, ele precisa ser o responsável por trazer essa informação no negócio e fomentar a área operacional para que
Às vezes não tem bola de cristal, né? Às vezes a gente não tem bola de cristal, a gente não pode supor coisas. Então, antigamente, então, qual que era a minha dinâmica? Muito e-mail, muito acompanhamento, muito dia a dia. Operação Por que isso? Mas aí eu preciso explicar o porquê isso. Porque, assim, desde que eu tô no financeiro, eu sempre tive um propósito, não só propósito, mas também necessidade, às vezes por budget um pouco mais curto, porque o financeiro é um back-office. Então, ele vai ganhando um back-office, um budget maior se ele entregar valor. Então, no começo, se você faz o trivial, você tem menos recursos. Então, eu sempre tive o propósito de ter pessoas que é ou o primeiro emprego ou um cargo de entrada. Então, eu sempre me coloquei no propósito de que eu ia ensinar os meus liderados. Então, no passado, eu tinha que acompanhar, porque eu não tinha uma coordenação para acompanhar e eu delegar isso para a coordenação e acompanhar. Então, eu acompanhava muito dia a dia e ficava fazendo junto com eles. Eu era a coordenação ali das áreas. Estava formando ali as pessoas, mas estava a operação. Eu tive, obviamente, a sorte de a empresa também crescer para o budget crescendo e as pessoas cresceram comigo, uma questão de sucessão. Então, hoje eu consigo confiar com as pessoas que começaram ali atrás comigo. Elas controlam o dia a dia e eu só acompanho ali a gente tem processos ali de chamados, tickets internos, com prazo, com um sisteminha. Para eles não atrasarem coisas, para eles entregarem no dia, para eles saberem o que é mais prioritário. E, em geral, o meu tempo é mais disponível para apoiar a alta gestão, o board, nos negócios, ou pensar em melhorias das nossas entregas. Então, tem esses dois mundos. O que era eu acompanhava, hoje eu não fico vendo centenas de e-mail, porque a caixa do financeiro é uma loucura. São centenas. Não dá para acompanhar tudo, né? Mas para isso você precisou formar um time. Exato. Que você confiasse, dar tempo ao tempo. Você falou de 3 anos de construção ali. Não, 3 anos eu fiz um recorte, né? Hoje eu tô há 5 anos nesse cargo, nessa função, né? Dentro onde eu trabalho hoje na inteligência. Então, no começo eu tinha 2 pessoas. Hoje os meus times juntos têm 24 pessoas. Entendi, mudou completamente o cenário. Completamente. E aí eu imagino que você tem que fazer acompanhamento com essas lideranças só, né? Então faz gestão dos líderes. Meu acompanhamento do dia a dia é mais com a minha gestão, que foi formada de sucessão acho que hoje, 95% das pessoas que estão no meu time foram contratadas com ou o primeiro emprego ou um cargo de entrada das áreas. Entendi. E aí hoje, assim, a pergunta, né? O que você acha que é a principal diferença do Márcio com 2 pessoas no time e o Márcio com 20 e poucas? Além dessa questão que você falou da mudança da função, assim, o que você como liderança você acha que mudou legal? Uma coisa que a gente não pode esquecer é estar disponível, inclusive, para os liderados que não são mais liderados diretos. Acho que é importante um gestor, depois que ele entra em cargo de gerência e diretor, ele não pode esquecer de dar apoio para esse pessoal que está começando, porque você ali, às vezes você é a referência ali de alguém que está começando na carreira ou está com um cargo de entrada, e você não pode esquecer que você, às vezes, com uma palavra, você vai ajudar ele numa visão, numa entrega, e estar disponível, eu acho que é muito importante. Não precisa criar essa camada que corta ali, dali para baixo. Eu já ouvi falar de liderados que assim, nossa, entrou e falou, nossa, eu nunca conversei com meu diretor na outra empresa. Eu acho isso absurdo. Pessoalmente falando. Não, faz sentido bastante. Legal. E aí, ô Márcio, falando um pouco, né, agora que você falou dessa visão um pouco mais estratégica do negócio, contato com board, contato com a alta gestão, quem são as pessoas que você mais interage? Assim, você interage, por exemplo, com as diretorias de outras áreas? Você tem interações fixas? Você tem trabalhos diretos com eles, assim? Quais são as suas interações na empresa hoje? Acho que cada empresa tem uma forma, mas aqui a forma é basicamente a gente reúne as principais referências ali de marketing, vendas, RH, financeiro e operações e as lideranças das operações, e a gente troca ideias sobre tudo. Então, obviamente, o foco são as conversas das operações, os projetos, os clientes que estão com riscos, oportunidades, então a gente sempre conversa sobre o que está acontecendo, que é destaque ou positivo ou negativo,
E aí, as áreas de back-office têm que estar atentas para as mudanças que estão acontecendo. Eu vou ter uma contratação, eu vou ter um corte, eu preciso focar em alguma demanda que vai acontecer algo especial com um determinado cliente, uma visita aqui no escritório. Existem N maneiras que, assim, e aí uma pessoa que está nessas reuniões, ela tem, às vezes, muito o dever de descer algumas informações e contextualizar. Porque, às vezes, mudou uma área, criou uma área nova. Dou um exemplo de financeiro. Criou-se uma área nova. Se eu não conversar com o meu financeiro, que eu tenho impacto, eu tenho que criar contas contábeis novos, tenho que avisar a contabilidade, eu tenho que mudar lá minhas categorias no sistema financeiro para lançar, as coisas não se conversam, aí no fechamento todo mundo vai ficar correndo atrás. Se eu adiantar a informação, ela vai ficar mais fácil de ser conferida, validada, e isso aí vai ter mais tempo para fazer análises, fazer gestão de fato. Entendi. E aí, no seu caso, ainda pelo que eu entendi, né, um pouco do seu modelo de negócio, ainda tem os projetos, né? Que aí você tem que medir rentabilidade, tudo específico de cada projeto separadamente. Então, eu imagino que seja um desafio também, né? Exato. Como a gente entrega projetos e tem contratos recorrentes, e basicamente a nossa atuação é com pessoas, eu preciso medir, saber o custo exatamente de cada pessoa, fazer rateio das pessoas por área, por custo, porque é o nosso estoque aqui, como uma empresa de consultoria em si, que é o que eu estou falando, o estoque são as pessoas. Então, se eu estou com uma pessoa parada, em vacância, ela é um custo que não deixa de gerar um faturamento. Se deixa de entrar o faturamento e tem o custo, é o nosso famoso prejuízo. Exato, exatamente. E é até legal pensar que cada empresa é muito diferente, né? Então, eu, por exemplo, falando do Expresso aqui, a gente é um SaaS, né? Um sistema as a service ali. Então, eu tenho mensalidades, eu tenho preocupações diferentes, um modelo completamente diferente de negócio, que se o financeiro vier da sua empresa para trabalhar na minha e não entender meu modelo de negócio, ele não pode aplicar as mesmas coisas que ele fazia aí aqui, por exemplo, né? Então, Exato. muda bastante. Eu falo isso muito para os meus liderados, assim, eu repito isso ao longo dos anos. O financeiro precisa, o mais importante, você receber um pagamento, você precisa saber o que você está fazendo. Primeiro, saber o que você está fazendo com relação, tipo, o que é isso, ser curioso. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem didático. Recebi um boleto, eu vou pagar. Eu posso pagar isso em 1 minuto. Vou lá, lanço os códigos lá no sistema bancário e lanço no sistema financeiro. Fiz isso em 2 minutos. Se eu quiser, eu posso gastar 10 minutos para pesquisar o que é aquela empresa, qual é aquela empresa, eu não sei. Vou lá, joga no Google o nome da empresa, não entendi o contexto, chama o amiguinho do lado, você conhece, não conhece, vamos aprender o que é, vamos perguntar para alguém, para você saber o que é aquilo, para você entender como que funciona a empresa. Aqui na inteligência já teve um encontro que o CEO juntou com meu time, a gente discutiu como que a nossa empresa gera lucro. Se as empresas se preocupassem em ensinar aos seus back-offices como que a gente gera lucro, todo mundo ia estar melhor, porque a gente precisa entender, e aí precisa entender cada empresa, que cada empresa tem um jeito. Eu tenho certeza que um concorrente nosso às vezes pode fazer de uma forma diferente, não necessariamente a minha forma é a mais correta. Mas é o contexto atual, né? O contexto que você está, você precisa entender. Entendi. Perfeito, legal, acho que muita dica boa aqui. Márcio, queria falar um pouquinho de carreira. Você comentou, achei muito legal. Aqui no Expresso a gente tem uma cabeça muito parecida com isso em relação a dar oportunidades para pessoas que estão começando, né? E aí, imagina que eu sou ali uma pessoa que sou da área financeira, estou começando minha carreira e quero trabalhar com o Márcio. O que o Márcio olha hoje ao avaliar um candidato? Assim, se eu quiser entrar nesse mercado, com o que eu preciso me preparar hoje? Olha, eu já fiz bastante entrevista, não faço mais porque hoje teve a questão de sucessão, mas quando eu fazia e o que eu cobro que os meus liderados façam nas entrevistas é que tem que buscar entender que, primeiro, qual que é o propósito da pessoa? Ela quer crescer? Eu acho que um dos principais, o que eu mais procuro são pessoas que têm vontade de crescer, gerar valor, evoluir. Porque às vezes o pessoal acha que o emprego é uma coisa que vai pagar suas contas e só aquilo está suficiente. Tudo bem, pode ser que isso não precisa ser, às vezes, ser tão
qual que é o termo? Pensar que você quer ganhar milhões. Ambicioso, exato. Você não precisa ser ambicioso, eu quero ser o Elon Musk, vou ganhar bilhões, milhões. Acho que toda pessoa precisa querer crescer, dar o melhor para você, uma condição melhor do que os seus pais tiveram, uma condição melhor para a sua família, para sua esposa, para os seus filhos, para o seu esposo. Eu acho que o principal que eu procuro em alguém da financeira é isso. Então, principalmente o que eu disse, a gente costuma buscar no mercado pessoas com pouca experiência ou com nenhuma experiência para fomentar essa roda de eu vou ensinar essa pessoa algo que eu tenho conhecimento de como a empresa faz, eu vou ensinar como a empresa faz, porque cada empresa é de um jeito. Então, se ela tiver esse perfil, ela aprende rápido até, né? Exato. Então, eu prefiro buscar isso hoje em alguém que está começando. A gente costuma contratar as pessoas com pouca experiência e tem dado muito certo isso de pegar um jovem, às vezes periférico, que está estudando ainda, mas é esse jovem que tem muita garra e quer crescer, e às vezes ele vai para a operação. Eu já migrei pessoas aqui no time que estão na operação porque tem oportunidade, e a empresa também tem essa cultura de dar oportunidade, às vezes, de outras áreas. Legal. Tem que você, como gestor financeiro, óbvio, você tem esse papel, essa cultura, mas tem que ser uma cultura da empresa também, né? Senão não se encaixa. Né? Boa, legal. Sim. E aí uma última pergunta aqui para você sobre futuro do financeiro. Assim, você falou que nesta posição especificamente você está há 5 anos, né? De liderança, enfim, nessa área hoje. Você acha que está mudando muito o formato do seu trabalho? Você acha que tem coisas que são meio agnósticas, assim, elas vão continuar de qualquer forma? Você acha que vai ser uma transformação muito grande no financeiro dos próximos anos? Qual é a sua opinião mesmo? Olha, você vai fazer futurologia, não, mas acho que, o que você tem visto? Sim, exato. Eu acho que a minha opinião é que as coisas vão mudar mais rápido do que outros impactos, principalmente por conta da IA generativa. A IA generativa vai mudar o jogo de muita coisa. As áreas não vão morrer, mas as pessoas que usarem a ferramenta a seu favor vão estar na frente. Acho que tá todo mundo repetindo isso, mas assim, Sim. Também a gente tem que imaginar que não é tudo que a gente consegue aplicar. Então, tem algumas coisas que são triviais, alguns pagamentos. Por exemplo, recentemente a gente pensou em fazer uma importação de notas fiscais que a gente recebe lá. Aí os softwares do mercado não atendem a plenitude do que a gente tem. Só atenderia alguns municípios. E assim, se você vai automatizar e não tem 100%, às vezes é melhor você continuar no manual. Então, assim, eu acho que tem evoluções antes da IA que a gente, por estar num país emergente, a gente está atrás de muita solução. Então, a gente vê no mercado que existem SaaS aí para todas as coisas possíveis, e às vezes não tem algo localizado, tropicalizado, mas com a nossa cara, principalmente que a gente tem alguns complicômetros aí de entregas legais, de SPEDs, complicômetros aí que a gente sabe que o empreendedor e as empresas têm dificuldade, né? Então, a gente tem que pensar que, assim, o financeiro precisa ter apoio de tecnologia. Então, eu citei a IA porque a IA é algo do momento. Mas automações, planilhas, até mesmo programação, por que não? Hoje você consegue programar algo sem ser programador usando a inteligência artificial. Você precisa ter um conhecimento básico de lógica de programação e entender ali o que é uma variável. Isso não é um conhecimento muito difícil. Você encontra curso no YouTube e em uma semana você consegue programar com a ajuda do ChatGPT e outras ferramentas. Entendi. Então a pessoa deveria só se interessar por esses assuntos. Eu acho que assim, acho que a carreira de tecnologia do financeiro vai precisar fazer as coisas triviais. Até porque as notas fiscais não vão chegar automatizadas, classificadas nos sistemas. É utopia achar que isso vai ser feito em pouco tempo. Ao longo do tempo, pode ser que, se houver alguém que integre tudo isso de todos os sistemas, pode ser que isso aconteça, mas vai demorar algum tempo. Mas o financeiro, ele precisa ter um carinho de olhar a tecnologia como a sua aliada. O financeiro não pode achar que a tecnologia é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. A tecnologia, ela precisa ser
usada para o bem. Então, se ela for bem usada, você pode usar, você não pode, às vezes, não saber fazer, mas se você souber pedir para quem sabe fazer e pedir direito, entender qual que é a regra, qual que é a lógica. Eu quero pegar daqui, desse sistema para esse sistema. Se tiver alguma lógica de conexão desses dados, eu consigo entregar tal pessoa, tal coisa, tal funcionalidade. A cabeça do financeiro tem que ser uma cabeça voltada para alguma lógica e entender como esses dados funcionam. Entendi. É que assim, eu falo assim dessa maneira, mas eu sou de TI, então para mim é um pouco mais fácil. Para mim é um pouco mais fácil, mas eu acho que para mim, se eu fosse dar uma dica para alguém que está começando, é se interessar por algo do financeiro, por algo de tecnologia, alguma programação, você dominar fórmulas intermediárias ou avançadas de um Excel vai te ajudar. Vai te ajudar, você tem que dominar aquilo, você não precisa sofrer e ficar repetindo, porque eu vejo muita gente, às vezes, eu sei fazer PROC-V, eu sei copiar um PROC-V de outro lugar e fazer. Você domina quais são as entradas, os inputs e as regras por trás do PROC-V, que você precisa dominar para você... É muito diferente, né? Você precisa dominar aquilo para você saber utilizar em qualquer situação, porque copiar um PROC-V e colar, às vezes você fica nessa repetição e aí você não evolui. Exato. E por mais que você seja de tecnologia, né? Você falou que você é da ciência da computação, para você fazer isso, você não precisa se formar numa faculdade de ciência da computação, né? Você consegue aplicar isso de diversas formas. Não, eu acho que é muito importante que hoje já me perguntaram, pô, Márcio, putz, legal a sua carreira, você recomenda fazer ciência da computação? Hoje, eu falo, não. Se eu fosse recomendar para mim mesmo alguns anos atrás, eu não faria ciência da computação. Eu faria algo, às vezes, um pouco mais genérico. Eu acho que um curso de economia ou administração, ou até mesmo sistema de informação, se você quer ir mais para o TI, sistema de informação, é um curso que você se conecta em tecnologias, mas você não precisa, às vezes, usar algum... Por exemplo, eu tive matéria lá de engenharia de software que eu nunca usei na minha vida. Eu tive aula de banco de dados que nunca usei na minha vida. Tive aula de sistemas operacionais, nunca usei na minha vida. Em outros cursos... Existem matérias que você se vê mais, por exemplo, num curso de administração, um curso de contabilidade, ciências contábeis, às vezes economia, são matérias que existem em todo que é lugar. Aquele tema existe em todo lugar. E aí eu acho que é muito mais interessante numa formação você ir para algo mais genérico, ter uma formação, ter algo mais genérico, e buscar esse conhecimento de TI ou um conhecimento específico em cursos específicos, ou MBA, ou cursos com pessoas, cursos em qualquer lugar. Você pode aprender no YouTube de graça. E se você quiser, você consegue. Eu vejo essa mudança no mercado, assim, que as pessoas elas sempre tiveram muito medo de fazer cursos mais generalistas, que eu ouvia muito discurso quando eu estava decidindo a minha faculdade, que se você fizesse administração é porque você não sabia o que você ia fazer, né? Exato. Mas a visão mudou completamente nesse sentido hoje, né? Porque, se eu tenho um conhecimento generalista que me ajuda em tudo, aprender os conhecimentos específicos depois eu consigo de diversas outras formas, que não seja a minha graduação. Sim. Uma coisa que eu não comentei, eu falo assim, como é que esse maluco de ciência de computação tá com financeiro? Eu fiz alguma formação, eu fiz um MBA de gestão e estratégia de negócios. Entendi, então, perfeito. Antes de assumir o financeiro, eu fiz um MBA para me preparar para esse mundo. Então, o que eu conheço aí de negócio, administração, contabilidade, já tinha alguma vivência, mas também teve uma formação ali de um curso de administração. O MBA é a base de administração, o meu foi focado em negócios. Legal. E aí juntou o conhecimento de tecnologia com tudo. Com isso, e aí eu tive a oportunidade onde eu trabalho, e aí eu juntei tudo isso. Boa. Até uma coisa que você me fez lembrar aqui, que eu acho que é uma dica legal para o pessoal que está assistindo, quando a gente fala de tecnologia, eu vi isso numa palestra que eu fui num evento que era COO do Expensify, que é um player de gestão de despesas também. Que ela falou o seguinte, ela falou assim, uma boa diretriz para a empresa, para educar as pessoas a utilizarem tecnologia, é que você recomende que elas não resolvam problemas só com pessoas. Então, vou te dar um exemplo, vou usar o cenário do Expresso, que é onde eu domino mais aqui. Então, imagina que eu sou uma consultoria, eu tenho muitos projetos, e aí eu tenho uma pessoa no financeiro que ela está responsável pelas despesas, pelos reembolsos e pelas coisas. E aí eu dobrei esse time de projetos. A primeira coisa que as pessoas geralmente pensam é, preciso de mais uma pessoa para aprovar despesas.
Isso é resolver problemas com pessoas. Mas, cara, e se eu olhar para vamos resolver esse problema com tecnologia, ao invés de só resolver o problema com pessoa? Isso, eu usei o exemplo do Expresso, mas ele se adapta para todas as rotinas de um financeiro. Vou complementar a sua fala, porque assim, voltando até numa pergunta que você fez de produtividade, uma forma de também a gente olhar para a produtividade do financeiro, além de pessoas e tecnologia, que são formas, processos. Quando eu falo processos, quando a gente fala de processos, é muito amplo processos, mas muitas vezes um financeiro precisa ter procedimentos registrados, escritos em algum lugar, para que ele seja consultado, para que às vezes uma pessoa que não vai fazer aquela atividade pela primeira vez, alguém que vai fazer a atividade repetitiva pela primeira vez, ela não necessite de uma outra pessoa estar acompanhando, porque a gente tem muito essa visão do presencial antigo, né? Que eu vou fazer algo pela primeira vez e eu preciso que alguém esteja do meu lado para fazer. Se eu tiver um procedimento escrito, detalhado para alguém mais experiente, a outra pessoa que está começando, ela consegue fazer a atividade pela primeira vez, sem erros, se ela estiver guiada por um processo aí pautado no procedimento. A gente pode chamar de POP, tem vários termos aí de mercado que é uma forma também de você ter produtividade, porque se a pessoa faz algo sem chutar, sem supor, ela tem o guia, tem os passos, ela não vai errar. Isso também é produtividade, é uma forma de você ser mais produtivo, às vezes sem ter o recurso da tecnologia. Exato, perfeito. Não, isso aí você matou a pau agora o assunto. Márcio, o papo tá bom, a gente tá se alongando aqui, porque a gente começou... Vocês não viram o roteiro, gente, mas a gente alongou, fez muito mais perguntas do que tinha aqui, porque o papo tava bem legal. Mas para a gente encerrar, eu queria que você mandasse um recado final para o pessoal aí. Imagina que você está conversando com os analistas financeiros de várias empresas, muitas pessoas ali no começo, meio da carreira. Pode dar um palpite, algum recado que você gostaria de dar para esse pessoal? O meu recado geral, acho que é algo que eu falo para os liderados, para qualquer pessoa que me pede uma opinião, ou, às vezes o filho de alguém, algum conhecido, que fala, putz, o que eu vou fazer? Você tem que pensar em gerar valor, tem que pensar que no começo você vai precisar fazer atividade operacional e é normal, faz parte do processo você começar com atividades operacionais, você precisa dominar a atividade operacional, a partir do momento que você dominar aquilo que você faz repetitivo, treino, a questão tipo, eu gosto muito de esporte, então você vê lá os melhores jogadores, por que eles são os melhores? Porque eles treinam, eles repetem, eles fazem aquilo, então se você tiver perseverança ali de treinar, dominar aquele assunto, a oportunidade vai aparecer para você e você vai evoluir para daí você começar a fazer análises, daí você vai virar um analista, você vai fazer gestão, coordenação, ir para um nível tático e aí começar a evoluir e a pessoa depois vai alçar uma visão para o futuro, ela não vai se limitar ao financeiro. Não tem como, com qualquer área. Um programador que na hora que vai evoluir, simplesmente expandir. Um programador para evoluir, vai chegar um momento que ele vai ter que ir para uma gestão ou ele vai parar no especialista e ele vai ter um teto. Se a pessoa quiser crescer, continuar crescendo, se ela tiver essa ambição, não necessariamente ela vai ter uma ambição. Pode ser que tem gente que, para mim, especialista tá bom, tá tudo certo. Mas ela precisa entender que, assim, economicamente falando, cara, uma aula de economia é essencial para todo mundo. A sua remuneração, o seu dinheiro ao longo do tempo, ele vai perder valor. Então, se você vai fazer algo que você vai ganhar o mesmo, a sua vida vai perder valor ao longo do tempo. Sim. Então, para qualquer pessoa, para fazer tudo, conhecimento, aumentar valor, gerar valor, e automaticamente você vai ter oportunidade de remuneração aumentando. Perfeito. Então, a minha dica de carreira é aprender o tempo todo, entender, gerar valor e se incomodar em crescer, não aceitar algo, sempre foi assim. Não posso falar que algo sempre foi assim. Pode se incomodar e perguntar por que foi sempre assim. Será que a gente não pode mudar? Às vezes pode mudar. Às vezes pode mudar. Pode surgir, enfim, nossa carreira pode ir para caminhos diferentes. Eu falei bem, mas assim, pega isso, aplica para qualquer coisa. Por que é sempre assim? Sim. Não, se pergunte. Às vezes é uma pergunta que a gente faz pouco. Eu falo isso muito pro meu time. Então, o pessoal que for assistir aí vai ver, putz, pode falar isso sempre mesmo. Por que é sempre assim? Por que a gente não pode fazer diferente? É verdade. É sempre assim, é terrível, né? Boa. Márcio, muito obrigado pelo papo.
Obrigado, Antes de Fábio. encerrar, eu queria lembrar o pessoal que a gente tem outros conteúdos do Conexões do Expresso aqui no YouTube do Expresso, então se você quiser consultar e ver outras entrevistas tão legais quanto essa, que foi super especial, Márcio, foi muito legal mesmo. Então queria te agradecer pela sua disponibilidade, de ter batido o papo com a gente, e queria, se as pessoas quiserem se conectar com você, como que elas devem te procurar? Pelo LinkedIn? Como que você gosta que as pessoas conversem com você? No LinkedIn tem meu perfil, Márcio Lima. Se você procurar lá Márcio Lima, inteligência, provavelmente você vai me achar facilmente. Financeiro, TI, esses termos você vai me achar lá facilmente. Perfeito. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.